a amar. Amém, irmãos? Podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu quero falar sobre Davi. Mas vamos voltar um pouco na história, no tempo de Moisés. Quando Moisés, por ordem do Senhor, saiu com o povo, tirou aquele povo do Egito. Moisés, no meio do deserto com o povo, ele não chegou a entrar na terra prometida. Apenas 2 homens daquele povo entrou. Além daqueles 2 homens, as crianças que nasceram no deserto também entrou com eles. Mas aqueles que veio do Egito, somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. E desde quando Josué morreu, Israel ficou sem um líder. Aí então o Senhor começou a impor juízes sobre aquele povo. O Senhor impôs juízes e Samuel foi o último juiz. Só que o povo, irmãos, não contentes com o que o Senhor estava fazendo com ele, eles começaram a querer copiar as cidades circunvizinhas. Eles começaram a querer copiar os reinos ao redor. Eles queriam um rei. Eles queriam alguém para que falasse com o Senhor por eles. E Samuel tentou argumentar com o povo que Israel tinha um rei, que Israel tinha alguém que guerreava por eles, e esse era Deus. Só que como Israel, muitas das vezes nós somos aquele povo. Nós queremos instituir alguém para que faça para nós aquilo que Deus pode fazer. Como Israel, nós começamos também a falar que queremos alguém que vá por nós, que lute por nós, que guerreie por nós. Só que o Senhor falando para nós nessa noite: eu estou guerreando por vós, eu estou lutando por vós. Só que muitas das vezes nós não estamos escutando a voz de Deus. E feita a vontade do povo, foi instituído um rei sobre Israel. Saul foi escolhido rei perante a vontade do povo. E Saul começou bem a fazer as coisas agradáveis ao Senhor. Só que chegou um tempo em que Saul começou a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Saul fez tanto mal aos olhos de Deus que Deus chegou a rejeitar aquele homem. Veja, aquele homem que foi instituído através da vontade do povo, como o rei que foi para pelejar para aquele povo, o Senhor, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, começou a rejeitar aquele homem. E vamos chegar até Davi. Quando Deus falou a Samuel e disse: vá até Belém, na casa de Jessé, porque eu escolhi um homem para ser rei. Vamos entender: quando o povo quis um homem, aquele homem errou. Mas quando Deus instituiu o homem, aquele homem foi escolhido segundo o coração de Deus. É tão interessante, irmão, que quando nós queremos fazer a nossa vontade, o caminho é tortuoso e às vezes o Senhor começa a rejeitar. Mas quando nós começamos a fazer aquilo que o Senhor deseja, o caminho pode ter sofrimento, mas a vitória é garantida. E quando Jessé chegou, e quando Samuel chegou à casa de Jessé, Samuel olhou a Eliabe e ele pensou: certamente é este, porque Eliabe tinha jeito de rei, Eliabe tinha aparência de soldado, Eliabe era um homem parecido àqueles que vão em batalhas, que pegavam a espada e partiam para cima. E o Senhor falou para Samuel: não é este. E também veio Abinadab, como Eliabe também tinha a aparência de rei, tinha jeito de rei, se vestia como um rei, mas este também não era a vontade do Senhor. E veio também Samar, outro homem que tinha aparência, tinha jeito, mas não tinha presença. E Samuel perguntou para Jessé: acabou os meninos, acabou seus filhos? E Jessé se lembrou que ainda tinha um lá no pasto. Às vezes aqui na igreja ou aí fora, nós temos aparência de soldado, nós temos jeito de soldado, temos jeito de servo do Senhor. Mas o Senhor às vezes está procurando aquele que está lá fora, aquele que está no pasto, aquele pequenino que muitas das vezes é esquecido pelo homem, como seu pai Jessé se esqueceu que Davi também era seu filho e estava lá.
Às vezes nós atentamos para a aparência. Às vezes nós atentamos para o jeito, como fala, como canta, como prega, como ora. Mas o Senhor está atentando para o coração. Aleluia. O Senhor está sondando o nosso íntimo, como foi falado nessa noite pelo nosso irmão. Volte a orar como orava antes. Volte a buscar como a buscava antes. Porque o Senhor não quer saber o que você está fazendo. O Senhor quer saber como está o seu coração. Deus não está preocupado com o que você está vestindo. Deus não está preocupado com o que tem na sua conta. Deus não está preocupado com o que você está andando. Ele está preocupado com como está o teu coração. Volte nessa noite como você era no primeiro amor. Volte nessa noite como você era quando começou a caminhar. Ei, às vezes nós esquecemos do nosso primeiro amor. Quantas vezes nós passamos lutas? Quantas vezes vamos se matar leão? Quantas vezes vamos se matar urso? Quantas vezes somos esquecidos? Mas o Senhor, quando fala para nós, quando você é esquecido, eu estava contigo. Quando você matava leão, você orava. Quando você matava urso, você louvava. Agora que está sendo ungido a rei, está se esquecendo de mim. Agora que está sendo ungido a rei, está me deixando para trás. E o Senhor está falando, volte a orar. Porque se não orar, se não voltar, eu vou levantar a tempestade. Aleluia. E Davi foi instituído a rei. Só que quando Davi foi instituído a rei, no outro dia ele não assumiu o reinado. Davi foi ungido a rei. E assim como nós às vezes somos ungidos, assim como nós oramos ao Senhor, queremos que seja no outro dia. Nós queremos que seja na nossa hora. Nós queremos que seja no nosso momento, porque está doendo tanto, Senhor. Eu não aguento mais lutar contra o leão. Eu não aguento mais ter que matar urso. Eu não aguento mais ter que ir no pasto todo dia lá, Senhor. Quando o Senhor chamou Gideão, Gideão estava malhando o seu trigo no lagar. E Gideão, como todos nós, às vezes vamos para o Senhor, mas como que eu? E o Senhor olhou para Gideão e disse, vai nessa tua pouca força, Gideão, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo para nós, vai na tua pouca força. Às vezes não tem vontade de orar, mas ora sem vontade. Às vezes não tem vontade de louvar, mas louva sem vontade. Senhor, às vezes não tem vontade de adorar, mas adore sem vontade. Porque às vezes a luta, irmãos, é tão grande na nossa vida que nós não temos mais vontade de vir para a igreja. Às vezes está chegando a hora de vir para o culto, nós vamos para o céu e falamos, Pai, eu não tenho mais vontade de te adorar. Eu não tenho vontade de estar na sua casa. Eu não tenho mais vontade de levantar do meu sofá, colocar a minha roupa e ir para a sua presença. Mas o Senhor está falando, eu te vi quando você estava no pasto. Eu te vi quando você estava esquecido. Então nessa noite o Senhor está falando, continua mesmo sem vontade. Continua mesmo fraco, continua caminhando, não importa as afrontas, não importa as lutas, não importa a dificuldade, continua adorando. É tão interessante que Davi, quando foi ungido a rei, Israel foi para a batalha. E aqueles homens que tinham aparência de soldado, aqueles homens que tinham jeito de rei, quando Golias começou a afrontar a Israel, quando Golias começou a afrontar o Deus de Israel, aqueles homens que tinham aparência de rei, aquele rei que tinha jeito de rei, mas não era mais rei, desprejeitado, começaram a se esconder de medo do gigante. E Davi desceu para o campo de batalha para ver como estavam aqueles soldados. Seu pai Jessé mandou que Davi fosse até o campo de batalha. E quando Davi chegou lá, ele ouviu o gigante. E ele disse, quem é esse incircunciso que afronta ao Deus dos céus? Entenda, Davi não tinha jeito de ir. Davi era um menino. Davi não tinha espada. Davi não tinha armadura. Davi nunca tinha ido para a batalha. E ele escutou alguém a ofender ao Deus do céu e ele disse, quem é esse circunciso? E aqueles que tinham jeito de rei começavam a repreender Davi, porque ele não tinha jeito. Ele não tinha espada, irmão. Ele não tinha armadura, como que ele ia combater o gigante? E Davi desceu, e quando Davi foi descer, Saul tentou colocar a sua armadura em Davi,
Entenda bem, às vezes a armadura do outro não cabe em mim. A armadura de Saul não cabe em mim. E aquela armadura ficou tão grande que começou a atrapalhar. Deus está dizendo, às vezes nós queremos usar a armadura do outro. E a armadura do outro, ao invés de me ajudar, começa a atrapalhar. Nós temos que entender que o que é do outro é do outro. O que é meu é meu. O Senhor escolheu cada um da sua forma. E Davi desceu no campo de batalha. E quando Golias olhou aquele menino descendo, começou a rir e disse: é esse aí que vai parar a mim? Só que veja, Golias era gigante, Golias era homem de batalha, Davi era pequenino, Davi nunca tinha batalhado em sua vida, Davi não sabia manejar a espada, mas quando Davi desceu, Davi já tinha a unção. Entenda bem, você pode não saber usar a espada, mas o rei do céu que te escolheu, ele deu a espada em tuas mãos, e o Senhor está falando, o gigante pode estar afrontando, você pode descer, você pode ser pequenino, mas eu sou grande. E quando Davi desceu, ele desceu com a presença, ele desceu foi com Deus, e quando Golias começou a afrontar, ele falou: tu vens a mim com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. O Senhor está dizendo, quando você vai para a batalha, no meu nome, eu me responsabilizo pela sua vitória. Quando nós vamos para a batalha em nome do Senhor, Ele está dizendo, não se preocupe com a luta, porque quando Israel foi para a batalha com Gideão, somente 300, mas nenhum pegou na espada, e quem pegou ali ficaram, somente 300 foi, e aquele exército que foi para pelejar contra Gideão, os midianitas, o Senhor pegou e deu na mão de Gideão sem precisar pegar na espada. Tem lutas, irmãos, que nós vamos enfrentar, que nós não vamos precisar batalhar. Tem dificuldades que nós passamos, que muitas das vezes nós não vamos precisar guerrear. Às vezes nós queremos colocar a nossa mão, às vezes nós queremos colocar o nosso braço, porque a dificuldade é tão grande que nós se desesperamos. A dificuldade é tão grande que nós queremos acabar com ela rápido. A luta é tão tremenda que nós queremos que ela acabe logo. Mas o Senhor está falando, há um tempo de amar, e há um tempo de odiar, há um tempo de plantar, e há um tempo de colher, há um tempo de guerra, mas também há um tempo de paz, há um tempo determinado para todas as coisas. Se você está passando a luta hoje, entenda, como o nosso irmão disse, o Senhor Jesus mandou com que eles fossem. Às vezes vai acontecer tempestade na nossa vida, que é Jesus mandando nós ir, e nós já começamos a entender, quando nós estamos no meio do mar, nós falamos assim, mas se foi Jesus que mandou, por que a tempestade está batendo aqui? E o Senhor está falando, eu mandei você passar, eu não falei que ia ter tempestade, eu mandei você caminhar, eu não falei que não ia ter luta, eu mandei você ir, eu não falei que não ia ter guerra, mas o Senhor está dizendo, se for eu que mandei, se for eu que pedi para você entrar naquele barco, fica tranquilo, o vento vai soprar, o mar vai se levantar, mas você vai chegar, porque dentro do barco eu estou contigo. E às vezes nós não entendemos, meu Deus. Quando Pedro começou a noite toda, chegou de manhã, não tinha pego um peixe. E às vezes ali no seu pensamento, Pedro pode ter pensado, mas eu sei aonde está o peixe. Eu sei em qual lado eu tenho que jogar na rede. Eu sei em qual lugar ali o perfume do peixe vai estar. Mas à noite Pedro não pescou. E quem estava pregando na praia? Jesus. E quando Pedro atracou o seu barco, Jesus falou, eu quero pregar no seu barco nessa noite. Nessa noite, eu quero pregar no seu barco. E Pedro, ouvindo a voz de Jesus, ele colocou Jesus no barco e deixou Jesus pregar. E quando Jesus estava pregando, ele olhou para Pedro e disse, vá até o mar alto. Veja bem, mais uma vez Jesus mandou Pedro ir, mas diferente da primeira vez, o mar não se levantou. E Jesus disse, jogue a rede para o outro lado. Jesus está dizendo para nós, está jogando a rede aqui, mas eu quero que você jogue ela lá. E quando Pedro jogou, ele disse, porque o Senhor mandou, porque eu pesquei a noite inteira e não veio um peixe, mas
o Senhor está ordenando, ele jogou. E quando Pedro jogou, ele puxou a rede. Ele teve que pedir ajuda, irmão. Os barquinhos que estavam ao redor teve que chegar, porque era tanto peixe na rede de Pedro que o barco dele começou a ir a pique. Entenda, às vezes a bênção do Senhor é tão tremenda na nossa vida que o barco começa a ir a pique. Só que quando Jesus chegou naquele barco, ele já deu uma olhada naquele barco e ele pensou assim: vai aguentar, vai entrar um pouco de água, o barco vai começar a fazer barulho, mas ele vai aguentar. Jesus está dizendo: eu sou o barco. Às vezes entra um pouco de água, às vezes o barco quer dar uma rachadinha ali, quer ir a pique, mas você vai aguentar. Entenda, quando Jesus está falando vai ao alto mar, ele não está falando vai ao mar calmo, ele está falando vai ao alto mar. E quando a gente estamos em alto mar, nós olhamos a nossa volta, só tem água. E às vezes, quando só temos água, nós não estamos mais vendo terra firme, nós começamos a beber. Porque Jesus, ele quer nos ensinar é no mar alto. Jesus quer nos ensinar é na tempestade. Jesus, ele quer nos ensinar é quando nós estamos na dificuldade. Porque quando o ferro tem que ser forjado, ele tem que passar por altos graus de quentura para ficar da maneira que ele quer. É por isso que lá em Jeremias 18 o Senhor vai dizer: desce a casa do oleiro. E quando descemos a casa do oleiro, quando Jeremias desceu a casa do oleiro, ele viu o oleiro fazendo um vaso. E é interessante que quem quebrou o vaso não foi o oleiro, o vaso se quebrou na mão do oleiro. E em vez de jogar fora, o que ele fez? Começou a fazer de novo. Entenda uma coisa: às vezes nós achamos que nós não servimos mais, mas Deus jamais nos joga fora. Ele começa a fazer de novo, ele começa a fazer de novo, e ele começa a fazer de novo. Às vezes nós achamos que não tem mais jeito, mas o Senhor começa a refazer na nossa vida. Davi foi instituído a rei, ele teve que passar por gigante. Davi, na trajetória, teve que passar por afrontas. E Davi, quando ele virou rei, Davi caiu perante ao Senhor. Davi traiu ao homem que era do seu exército. Davi pegou para si a mulher daquele homem. E quando o profeta Natan foi repreender Davi e disse: um homem rico tinha muitas ovelhas, e tinha um homem que veio e tinha somente uma, e aquela ovelha daquele homem o rico mandou matar. E Davi, no alto da sua arrogância como rei, ele disse: esse homem merece a morte. É tão interessante, irmãos, que quando nós achamos que é o irmão que está pecando, nós olhamos e falamos: esse homem merece a morte. Quando é outro, nós queremos aniquilar. Quando é outro, nós queremos matar. Mas quando eu escuto que esse homem é você, Davi, o que nós fazemos? Senhor, me perdoa. Porque é interessante, quando o pecado é do outro, nós queremos expor. Mas quando o pecado é meu, eu quero me esconder. E é assim, irmãos, nós vivemos um momento assim na terra. Quando é com nós queremos ali tampar com uma peneira. Mas quando é outro, nós queremos mostrar para todo mundo: ele está errado, ele está pecando, esse homem merece a morte. Mas o Senhor veio com a palavra através de Davi e falou: este homem é você, Davi. Então Davi entendeu que ele pecou, e ele não jogou a culpa no outro. Ele disse: eu pequei. Ele não colocou a culpa em Urias. Ele não falou que Batseba estava errada. Ele disse: perante o Senhor, eu. Porque o pecado é meu, o errado sou eu, Senhor. Eu fiz, eu sou o culpado. Senhor, tira tudo de mim. Pode levar tudo, só não tira a sua presença. Aleluia. Davi colocou o seu reino nas mãos de Deus e falou: Senhor, pode levar, só não tira o teu espírito. É tão interessante que Davi reconheceu o seu erro. E quando o pecador se arrepende, o Senhor se agrada. Quando nós se arrependemos do nosso pecado, e o Senhor está falando: quando se arrepender e confessar a mim, eu perdoarei. Mas entendemos que quando
Davi errou, Davi pecou, ele se arrependeu, mas a espada jamais saiu da casa de Davi. O Senhor está dizendo: eu te perdoo, mas as consequências, infelizmente, vai continuar, porque você escolheu errar. O pecado é uma escolha. Ele é bom, ele é gostoso, mas é uma escolha. O Senhor, ele tem o livre-arbítrio para nós. Então, meus irmãos, Davi foi ungido a rei. Davi teve unção derramada sobre a sua cabeça. Davi tinha matado o leão, Davi tinha matado o urso, Davi tinha lutado contra um gigante, mas o pecado da carne ele não conseguiu vencer. O Senhor está dizendo: a sua carne pode te matar. Então se arrependa. E quando ele viu ali que ele pecou pela sua carne, o que ele pediu? O Espírito. Jesus, quando está falando com os seus discípulos, ele disse: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E às vezes nós queremos colocar muitas vezes a culpa do nosso pecado no irmão, ou até em Satanás, mas o pecado é nosso. Satanás não te obriga a pecar, ele te dá o prato, você come se quiser. Ele te oferece. Ele ofereceu para Jesus. Ele tentou Jesus. E ele foi na palavra com Jesus. Satanás é astuto porque ele vai na palavra. Mas Jesus também foi na palavra com ele e disse: mas também está escrito. Quando Satanás oferece algo para nós, irmãos, nós temos que dar uma palavra na ponta da língua e dizer: mas também está escrito. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quando Davi passou por mais essa tribulação em sua vida, já rei, ele teve um filho com Batseba. E o primeiro filho de Davi com Batseba veio a morrer. E ele se lembra que a espada jamais sairá da sua casa. Davi teve uma filha que foi abusada pelo seu irmão. E o outro filho de Davi matou o seu irmão. Absalão matou Aminon, porque ele abusou de Tamar, perdão. Ele abusou do seu irmão. Entenda bem, irmãos. Às vezes nós fazemos coisas que, por mais que nós estejamos na presença de Deus, nós não vamos conseguir vencer. Mas o Senhor está dizendo: se você não vencer o seu pecado, se você não fugir da aparência do mal, consequências do seu caminho terão. E às vezes nós queremos instituir aquela consequência do nosso erro, do nosso pecado, para outras pessoas ou para Satanás. Satanás é bom, pode lugar de diabo jamais. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas tem coisas na nossa vida que nós pegamos com as nossas mãos. E Davi pegou com suas mãos, porque era para ele estar numa batalha, mas ele resolveu ficar no seu palácio, e ele estava andando. Às vezes nós deixamos de ir para a batalha, e ficamos ociosos no palácio. E quando nós estamos ociosos, esquecemos de ir para a batalha. Mas porque hoje eu quero descansar. Às vezes quando nós estamos ociosos, esquecemos de pelejar com o Senhor. Satanás vem e oferece um prato, e às vezes nós caímos. Mas o Senhor vai dizer para nós: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor está dizendo: não importa o que você fez, não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho do teu erro. O Senhor está dizendo nessa noite: eu tenho poder para perdoar. Deus, ele tem o poder para perdoar. E quando Davi se arrependeu, o Senhor perdoou. Entenda, Davi foi aquele mesmo jovem que com 17 anos estava lá cuidando das ovelhas. Com 17 anos ele já tinha matado um urso. Com 17 anos já tinha matado um leão. Com 17 anos ele tinha passado pelo gigante. Mas quando ele virou rei, com mais de 30 anos, Davi continuava errando. Porque nós somos assim. Porque se Deus quisesse alguém perfeito, ele não tinha feito eu e ele não tinha feito você. Davi, Deus, ele sabia que instituindo o homem iria cair, porque o primeiro homem que foi criado por Deus, ele conhecia Deus, ele ouvia Deus todos os dias ali acontecer, lá no Éden, ele também caiu. Só que vai chegar um tempo, quando Adão pecou, passou anos e anos,
quando o segundo Adão veio, esse veio imaculado, sem pecado. Ele veio para levar os nossos pecados. O Senhor está falando essa noite: eu dei o meu Filho unigênito para que todo aquele que vive não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor está falando essa noite: eu trouxe a vida eterna para você. Não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o quanto você chorou, não importa o quanto você sofreu, não importa o tamanho da tempestade, não importa o barulho do vento, não importa se o seu barco quase foi a pique, não importa. Entregue sua vida ao Senhor, conte a Ele os seus problemas, conte a Ele o teu erro, e Ele restaurará cada ponto de sua vida. O Senhor está dizendo: eu estou aqui nessa noite para restaurar a sua história, eu estou aqui nessa noite para restaurar o seu caminho, Davi. Ei, Davi, você vai voltar a ser aquele jovem que lutava com o urso, que batalhava com o leão, que matava gigante, porque nessa noite eu estou fazendo sobre você a vida e vida e abundância, Davi. Davi errou, mas o Senhor perdoou. Pedro negou, mas Jesus perdoou. Elias tentou parar, mas o Senhor trouxe vida de novo para ele. É interessante, irmãos, que na história da Bíblia, somente um não errou. Todos que foram chamados por Deus erraram no meio do caminho. Mas o Senhor está dizendo: assim como Elias, assim como Moisés, são suscetíveis às mesmas paixões que vocês passaram, vocês também podem passar, mas eu continuo sendo o mesmo.